Eu preciso ser imparcial. Eu não posso ficar aqui defendendo a minha igreja, porque isso seria, no mínimo, insano. Mas eu quero dizer que todas as pessoas que se dizem cristãos nessa hora deveriam dar as costas para essas mídias sociais tendenciosas. Chega a notícia urgente a respeito do padre Fábio de Mello, um dos religiosos mais conhecidos, né, do Brasil. A gente lembra, né, que nas últimas semanas, né, o padre Fábio de Mello ele acabou se envolvendo, né, em muitas polêmicas, em muitas situações muito complexas, difíceis, né, em sua jornada, em sua vida, inclusive, né, até na situação da demissão, né, do rapaz. E agora, gente, novas informações chegam, denúncias muito graves, e após as denúncias que chegaram contra o padre teria perdido a compostura e provocado pior, gente. A notícia é realmente bem grave. O propósito desse vídeo não é julgar o padre Fábio de Mello, mas fazer você refletir. Quando alguém erra e essa pessoa fica mal, para que ela fique bem, o que ela precisa fazer? Reconhecer o seu erro. O padre Fábio de Mello, nesse momento, precisa exercer a humildade para que ele volte a ficar bem. Eu tenho uma triste notícia para dar aqui agora para você, mas eu também tenho uma boa notícia. Se houver um arrependimento, se houver humildade, tudo vai ficar bem. Vamos para a notícia. Começamos essa transmissão com as principais informações do dia. Chega a notícia urgente a respeito do padre Fábio de Mello, um dos religiosos mais conhecidos, né, do Brasil. A gente lembra, né, que nas últimas semanas, né, o padre Fábio de Mello ele acabou se envolvendo, né, em muitas polêmicas, em muitas situações muito complexas, difíceis, né, em sua jornada, em sua vida, inclusive, né, até na situação da demissão, né, do rapaz. E agora, gente, novas informações chegam, denúncias muito graves, e após as denúncias que chegaram contra o padre teria perdido a compostura e provocado pior, gente. A notícia é realmente bem grave, em especial após uma ex-deputada federal, Cristiane Brasil, revelar que teria supostas provas, né, de relacionamentos extraconjugais do padre, envolvendo, né, outros homens, inclusive homens casados, e também após um repórter mostrar como seria a forma, né, como o padre Fábio de Mello trataria, né, as pessoas nos bastidores. Inclusive, existem denúncias, né, de que o padre seria soberbo, que agiria, né, de uma forma muito estranha diante, né, de muitas questões que estava enfrentando, né, esse tipo de comportamento que agora é exposto, e também, né, a ação e reação do próprio padre com essas denúncias, em especial após o Vaticano ter sido acionado, né? O Vaticano, que é chefiado agora pelo Papa, né, Leão XIV, ele recebeu, né, uma série de denúncias relacionadas ao padre Fábio de Mello. O padre, inclusive, já havia até fechado, né, as suas redes sociais, revoltado, né, com as críticas que passou a receber, né, de muitas pessoas. Só que agora essa decisão que ele acabou tomando, segundo pessoas próximas de hoje, é muito grave. A gente vai trazer todos os detalhes para você. Na sua opinião, o padre errou ao tomar, né, esse tipo de ação contra o funcionário? E mais também nessa questão aí da depressão, que é um assunto muito sério. A gente, claro, vai trazer todos os detalhes para você. Olá, boa tarde a você que chega. Eu sou Fernando Borges. Esse aqui é o TV News no Ar. Está chegando conosco? Não esqueça de dar o seu like. O seu joinha, ele é muito importante para a gente realizar o nosso trabalho. Quando você chega e clica no gostei, quando você chega e clica no like, o próprio YouTube, a própria plataforma, ela entende, né, que você está com a gente. É rápido e fácil, e se for a sua primeira vez aqui, além do like, se inscreva. Mais uma vez pedimos a você, né, para botar a mensagem de
devolva o dinheiro dos aposentados, né? Afinal, muitos brasileiros aposentados ainda não receberam, né, a verba que foi ali, né, tirada. A gente começa trazendo, né, informação grave, difícil, né? A gente lembra que nos últimos meses o padre Fábio de Mello, ele se tornou, né, notícia em todo o país, né, por conta de uma depressão, né? Ele chegou inclusive até a se afastar, né, dos palcos por conta de várias questões, né, que estavam ocorrendo na vida dele, ataques, né, pessoais que ele estaria sofrendo, isso ainda por conta de outras questões, né, difíceis ali na sua vida, na sua rotina, né? Tudo isso foi trazendo, né, uma consequência muito ruim, né, para o padre. A partir desse momento, né, o padre, durante um show, ele chegou a dizer, né, que a internet era a terra, né, de ninguém, que estava muito triste, né, por conta de inúmeros comentários e comunicados, né, que chegavam sobre ele. Chegou a dizer também que estaria sendo vítima de suposta calúnia, de suposta difamação, mas aos poucos, né, as coisas foram degringolando para algo muito mais sério, né, algo muito mais grave, né? E aí o próprio padre, né, ele fez algumas falas, né, reflexivas sobre a vida, sobre estar ou não com Deus, que já demonstrava ali, né, essa tristeza que supostamente, né, ele estaria passando. No mundo, depois de ter me conquistado, desbravado os territórios que sou, conhecendo-os bem, aprendendo a lidar com eles, E nessa lida comigo, a realidade se impõe e me mostra que boa parte do tempo eu preciso abrir mão. Eu preciso dominar o meu querer, as minhas vontades, ter a capacidade de regular dentro de mim as necessidades do ego, as exigências do eu. Muitas vezes o nosso crescimento vai acontecer no momento que a gente retrocede, dá um passo atrás, até para ter coragem de desmascarar as nossas ilusões. Muitas vezes nós somos movidos por ilusões que estão nos matando porque estão nos escravizando, e a gente quer avançar para conquistar aquilo que é ilusão, e vamos correndo numa direção, e de repente estamos cansados, estamos existencialmente vazios, e não sabemos nem por que estamos assim. Portanto, nas suas lutas pessoais, dê espaço para o retrocesso. A pausa, um passo atrás, vai lhe ajudar a ver melhor. E saia dessa opressão. Não permita que ela ocupe um lugar na sua mente. Não permita que ela se multiplique dentro de você. Então, né, enquanto o padre, né, ele falava, né, sobre essa questão espiritual, né, sobre essa questão, né, de estar com Deus, apesar, né, das falas que ele fazia, logo foram surgindo, né, novos problemas, novas questões, né, na vida pessoal do padre, que começaram, né, a serem expostas, a ganharem, né, a repercussão, o espaço de diversos veículos de comunicação. Só que as questões foram se agravando, né, gente? A gente sabe que a depressão, eu sempre falei isso, né, é uma doença muito séria, a gente não pode, né, ignorar, é uma doença que mata, né, se o paciente ele não se cuidar, ele pode de fato, né, acabar perdendo a sua vida. É uma situação realmente difícil, mas ao mesmo tempo, né, gente, o padre, ele é, né, uma figura pública, né, a partir do momento em que ele expõe, né, a sua vida, acaba aparecendo, ele é como se fosse, né, um artista, né, como qualquer outra pessoa, né, gente, acaba sendo alvo ali de repercussões, de reportagens, né, de falas sobre a sua própria vida. E o padre ele começou a se envolver em muitas polêmicas.
a começar pelas próprias polêmicas aí ainda relacionadas à época, né, em que ele estava no programa de Luciano Huck. Surgiram, né, rumores de que o padre teve algumas questões ali delicadas que aconteceram nos bastidores, que muita gente inclusive teria ficado chateada com a maneira como o padre estaria se portando na atração da Globo, e que por isso inclusive ele foi, né, afastado. Tudo piorou, né, quando o padre ele voltou, né, depois do período que ele foi afastado tanto da Globo como também dos shows, porque ele chegou a dizer num show, né, que não aguentava mais o que estava acontecendo na sua vida. Mas aí quando ele volta com tudo, né, vestindo ali o figurino que a gente já está acostumado de ver do padre, né, ele realmente ali com roupas de marca, né, com roupas ali extravagantes e etc, sempre, né, num comportamento realmente bem chamativo, né, em relação à maneira, né, e a forma como essas coisas acabaram ocorrendo, acontecendo. E aí, né, segundo as informações, o padre se envolveu, né, lá com a demissão do Jair Aguiar, como nós trouxemos para você, né, um gerente que trabalhava, né, numa rede, uma empresa, né, de realmente ali produtos, né, gente, de doces. E o padre contou uma história, né, que depois começou a ser desmentida, né. Ele chegou a dizer que em Joinville, Santa Catarina, esse gerente, né, o teria destratado, que o teria tratado de uma maneira muito ruim. Mas as pessoas que trabalhavam, né, com esse gerente desmentiram. Um vídeo de câmera de segurança de fato foi mostrado e indicou, né, naquele instante, naquele momento, que sequer a história contada pelo padre era verdadeira, o que foi, né, tornando tudo isso muito mais grave, muito mais séria. Porque, né, gente, nas imagens de câmera de segurança, o padre, ele sequer, né, conversa com esse homem. Quem conversa, né, com esse gerente são os amigos do padre, né, que chamaram a atenção de todos, né, pela beleza, né, por serem rapazes fortes, jovens, e também, né, pelas roupas ali de academia. O padre, ele é frequentador, né, da academia ali, ele gosta de ficar bem, né, sarado, digamos assim, né, como o pessoal costuma dizer. Além dessas acusações feitas, né, pelos amigos, o sindicato, né, gente, dos ali responsável pelo local também decidiu, né, processar tanto o padre, o sindicato responsável pela profissão do gerente, decidiu processar o padre, como também, né, a loja Havana, pela exposição, né, do Jair, né, esse rapaz que estava ali trabalhando e que passou a receber, né, essas acusações do padre, e que em nenhum momento, né, teve a defesa da loja ali, né, a loja simplesmente com medo, talvez, da repercussão, né, do padre ser quem é, simplesmente demitiu o rapaz. E a partir daí, né, dos amigos e testemunhas que estavam ali desmentindo o padre, contando outras histórias, todo mundo, né, começou a ficar contra o padre. Quando eu falo todo mundo, né, gente, generalizando, né, as pessoas no geral começaram a ficarem, né, muito contrárias à posição, né, que o padre Fábio de Mello estava adotando. Inclusive, né, vários artistas, pessoas foram, né, para as redes sociais trazerem, né, polêmicas, trazerem revelações, incluindo, né, o passado, né, de Fábio de Mello. Até mesmo outros padres que trabalharam com o Fábio falaram, né, sobre o seu comportamento, criticando, né, a maneira como o Fábio estava trazendo tudo isso. Olá, boa tarde a você que chega. Estamos trazendo aqui informações urgentes a respeito do padre Fábio de Mello. A você que chega, não esqueça de dar o seu joinha. O seu like, ele é muito relevante e importante sempre para a gente realizar o nosso trabalho. Se for a sua primeira vez aqui conosco, além do like, eu peço por gentileza a sua inscrição. E a você que está chegando aí, coloque, se possível, né, a sua mensagem aos aposentados brasileiros. Bota aí, né, devolva o dinheiro dos velhinhos, devolva o dinheiro dos aposentados, muitos deles, né, necessitando dessa grana, né, que é deles, né, que foi infelizmente roubada, que o governo falou que ia começar a pagar e que até agora não aconteceu. Mas voltando, gente, as pessoas começaram a fazer denúncias. Por exemplo, de ontem para hoje, viralizou, né, um repórter que entrevistou
o padre Fábio de Mello, mostrando ali o comportamento dele antes das entrevistas, né? O padre na época não estava tão bem assim, estava um pouquinho doente com a voz, mas notem a forma, né, como ele trata o rapaz. O repórter teria se sentido destratado, né, pela maneira como o Fábio estava ali dando essas respostas para ele. Você percebeu, né? Que é começar a falar e tossir. Eu tenho que cantar. Vou respeitar esse momento e será rápido, viu? Galera do podcast Seba, estamos em Canapi, Alagoas, ao lado do padre Fábio de Mello, esse homem agraciado por Deus. Padre Fábio, muito boa noite, seja bem-vindo a Canapi, ao podcast do Seba. Obrigado, boa noite. Só um alô para a galera do podcast do Seba. Um abraço. Gente, eu não vou ter voz. Coisa rápida. Você percebeu, né? Que é começar a falar e tossir. Eu tenho que cantar. Vou respeitar. Ele parece bem incomodado, né, com o fato de alguém querer entrevistar, né, ele, e logo vieram, né, outras revelações de que naquele dia, né, gente, o padre ele tinha atendido outros veículos de comunicação, inclusive, né, veículos da própria Globo, da grande mídia, e que o padre não tinha, né, adotado esse comportamento, não tinha sido ríspido, né, com esses repórteres, não havia, né, realmente agido daquela forma, e tudo isso, né, começou a cada dia mais, né, chegarem mais fofocas, mais revelações contrárias ao padre, né? E lembrando, né, gente, o padre, ele já tinha dito, né, para muitas pessoas, inclusive publicamente, que passava, né, por uma depressão. A gente sempre fala, né, que depressão é um assunto grave, é um assunto sério, seríssimo, não se pode, não pode ser ignorado, não pode deixar de ser deixado de lado, mas também, né, repito, o padre, né, ele é uma figura pública, conforme ele foi aparecendo, né, nesses vídeos, as pessoas relembrando, né, trazendo ali o comportamento dele, ou então no caso desse repórter ali, né, a forma, né, como ele teria tratado o repórter, que soou para muitas pessoas como uma forma ríspida. Isso foi, né, tudo somando, né, digamos assim, contra o padre, e as pessoas foram ficando, né, de certa maneira revoltadas, né, com o comportamento que estava sendo cada vez, né, mais adotado pelo religioso através, né, das mídias sociais. Para piorar, né, a situação, uma famosa, que é uma ex-deputada federal, ela veio a público, né, para trazer acusações duras, acusações graves, né, contra o padre Fábio de Mello. Essa famosa, né, é a deputada, né, Cristiane Brasil, né, a Cristiane, ela veio, né, a público para revelar, né, que teria, segundo ela, é claro, provas de que o padre não seria santo e que estaria supostamente mentindo para os fiéis da Igreja Católica. Ela veio a público revelar supostos relacionamentos que o padre teria com rapazes jovens, bonitos, e que inclusive ele teria relacionamentos, né, com homens casados. Isso fez, né, essa denúncia feita pela ex-deputada, fez, né, com que o padre viesse a público, né, realizasse, né, uma maneira ali de tentar se defender, de dizer, né, que estava sendo vítima, né, de uma calúnia, de uma difamação, ficasse, né, o padre muito chateado. Ele fez, né, publicações em relação a tudo isso, e nesse mesmo momento, né, gente, chegou a denúncia que foi feita ao padre, né, contra o padre Fábio de Mello, ao Vaticano, né, quem trouxe inclusive esse e-mail com a denúncia ao Vaticano foi o canal Casal de Notícias, e aí, né, estão enumerados os motivos do porquê os fiéis estavam muito chateados com o comportamento do padre. Olha só o porquê, né, que essa denúncia ela é feita. E-mail, tá? Os detalhes do e-mail ali, eu vou separar os 5 pontos para vocês, como eu já comentei, né? Que eu fale ali? Pode falar, Ju. Não precisa ler na íntegra, é só falar. Então tá ali, é o cabeçalho, né, gente? E ali tá dizendo ali os 5 pontos. Vamos lá. 1. Presença em redes sociais, sua exposição excessiva e interações questionáveis, como seguir atores pornográficos no Instagram, pode gerar confusão e mau exemplo. 2. Associação a pessoas de índole duvidosa. Relacionamentos públicos com indivíduos cujos valores parecem conflitar com a moral católica. 3. Piadas com a série, entre aspas, Lucifer. Aquela série que tá na Netflix, gente. Brincadeiras com temas relacionados ao maligno, banalizando um assunto sério para a fé. 4.
consequências de suas ações. Relatos de que sua conduta nas redes sociais teriam contribuído para a demissão de uma pessoa. Aí já citando em específico essa polêmica, né? E 5. Possíveis ambiguidades de sua conduta. Suspeitas levantadas por fiéis a gestos, associações e linguagens que poderiam sugerir uma conduta incompatível com o voto de castidade e clareza doutrinal da igreja sobre a sexualidade humana. E aí a pessoa ali, né, termina, coloca ali algum trecho bíblico também, mas tá aí os 5 pontos que essa pessoa faz, entre aspas, nessa denúncia ao Vaticano. Exato. Se isso vai adiante, se é uma pessoa querendo biscoitar, aparecer, ou enfim, qualquer outra situação, a gente fala como uma suposta denúncia, um suposto envio. E, de novo, qualquer pessoa pode enviar um e-mail ao Vaticano, se vai chegar até a parte certa, a parte correta, não nos cabe dizer, até porque não há nenhum pronunciamento oficial, nem sei se vai ter, assim, provavelmente não vai ter. Imagina no universo. É isso, né? Então aí foram feitas, né, diversas denúncias ao Vaticano, né, sobre o comportamento do padre, sobre as coisas que estavam acontecendo, de gente, né, que inclusive estava chateada, né, por conta desse comportamento. Essa denúncia, né, contra o padre Fábio de Mello foi enviada, denotando ali as críticas ao seu comportamento. Foi ficando, né, gente, algo cada vez mais sério, algo cada vez mais grave. Gente, boa tarde a você que está chegando aqui conosco. Não esqueça de dar o seu joinha, o seu like, ele é muito importante para a gente realizar o nosso trabalho. Quando você chega e clica no gostei, quando você chega e clica no joinha, o próprio YouTube entende, né, que você está com a gente. É rápido, né, é fácil, faz toda a diferença, né, para a gente realizar o nosso trabalho. E se for, né, a sua primeira vez aqui, além do like, por gentileza, se inscreva. Quem também, né, gente, foi trazendo essa informação foi o jornalista Ricardo Feltrin, né, porque o padre, ele fez lá uma série de publicações, né, nas suas redes sociais, em que ele falava, né, gente, que estava sendo alvo de calúnias, de difamação, que era o maligno, né, o demônio, de alguma forma tentando atuar para destruir a sua vida, que não entendia, né, o que alguém poderia ganhar, né, atacando ele. E o padre chegou inclusive a voltar, né, às atividades. Ele chegou a se afastar de novo, mas voltou, né, a fazer shows em todo o Brasil, né? E aí o Ricardo Feltrin, ele traz, gente, vídeos, né, stories, publicações do comportamento, né, do padre diante desse retorno, né, que ele faz aos shows, às apresentações, e acaba, né, provocando de certa maneira, né, uma revolta, digamos assim, o comportamento do padre diante, né, do que estava acontecendo. Afinal, ele está sendo acusado, né, de coisas graves, né, para alguém que é um padre. As acusações de demitir um rapaz para aparecer, de mentir em relação a essa demissão, desses supostos relacionamentos extraconjugais, né, que o padre teria, né, com homens casados. Tudo isso foi ficando muito sério, muito grave, né, para o cargo que ele tem. Se ele fosse um homem solteiro e não fosse padre, realmente, né, as pessoas não teriam muito o que comentar. Se bem que até para um homem solteiro, né, se relacionar com uma pessoa casada não é algo visto como bacana, bom, né, na nossa sociedade. E aí o Ricardo, a gente vai trazer para você, né, um trecho do vídeo que ele traz, né, da falta de empatia que o padre foi acusado de ter ao fazer, né, o seu retorno aos palcos. Padre Fábio de Mello voltou a postar em suas redes sociais depois daquele desabafo, né, vitimizado, autoindulgente. Vocês viram, né? Totalmente autoindulgente. Vamos lá, padre Fábio. Vamos mostrar primeiro o padre. Isabelita Virgínia está bem. Hoje tem que levar ela para... Nós temos de hábito de nos oferecer. Perdeu a força, né? Esses coaches cristãos, né? Ele perdeu a força. Então ele faz, né, gente, só porque o Ricardo se confundiu ali um pouquinho, ele faz uma série de publicações, né, falando que estava sendo atacado e etc, mas em nenhum momento ele pede desculpas ao rapaz que foi demitido. Está em pânico.
não sai de casa, né? Foi comprar pão sábado passado, sábado agora, foi filmado dentro da padaria, uma garota viu ele, filmou. Então, de repente, o cara é uma pessoa simples que está lutando para terminar uma faculdade, se esforçando, e de repente ele é com notoriedade nacional. Cuidado em quem for atender o quê, senhor? O padre precisa dar o exemplo. Existem pessoas, muitos cristãos, agindo de uma forma prepotente. Diocese de tal. Não perdoar. Então aí, né, o padre ele foi se metendo nessa polêmica, as pessoas foram sendo cada vez mais contrárias a ele. Aí, né, o Ricardo ele traz a informação de que o padre não demonstrou, né, empatia com o caso do rapaz, né, que perdeu o seu emprego, que o rapaz, né, o Jair, que aparece aí na sua imagem, ele foi, né, colocado, digamos assim, como se fosse uma pessoa famosa em pouquíssimo tempo, né, de que essa história ganhou a repercussão, né, ele tinha uma vida anônima, uma vida simples, estava pagando ali a faculdade, né, com o dinheiro que recebia do emprego, perde, né, esse emprego aí por conta da interferência do padre, e de lambuja, né, vira ali uma pessoa perseguida, né, pelos olhares. Em nenhum momento, né, o padre ele pede desculpas pelo que aconteceu, né, porque mal ou bem o rapaz, né, ele perde o emprego, fica desempregado diante, né, dessa polêmica. E essa acho que é uma questão a ser debatida, né, porque o padre, repetindo, é padre, né, o cargo dele exige de certa maneira, né, uma empatia que acabou, né, não ocorrendo. Isso é realmente um fato, né, gente? Olá, boa tarde a você que está chegando com a gente. Não esqueça de dar o seu joinha, o seu like, ele é muito importante para a gente realizar o nosso trabalho. Quando você chega e clica no gostei, quando você chega e clica no like, o próprio YouTube, a plataforma, né, ela entende que você está com a gente. É rápido e fácil. Se for a sua primeira vez aqui, além do like, se inscreva e vai colocando aí, né, devolva dinheiro, o dinheiro, né, dos aposentados, muitos aposentados, né, sem receber até agora. Isso tudo, né, gente, fez com que o padre tomasse uma decisão terrível, né? Segundo pessoas próximas, né, o comportamento do Fábio foi preocupando amigos, né, a diocese ali que cuida do dia a dia dele, e ele estaria, né, em casa, né, no caso aí no local onde ele fica, né, e que ele recebe esses cuidados da igreja, se automedicando, né, tomando muitos remédios, né. Esse comportamento tem sido repetido, né, pelo padre, que claro, né, gente, é assustador, né. Ninguém quer que o padre faça uma besteira, ninguém quer, né, que ele faça o pior. Se ele realmente sofre da depressão, ele deveria realmente se cuidar, se preservar. Inclusive o padre, ele continua fazendo publicações, mas olha só, essa daí é a rede social, né, do padre, está bloqueada. Quem quiser comentar qualquer coisa não pode, né? Ele bloqueou as publicações porque tudo que ele publicava, né, recebia críticas, porque as pessoas estavam aguardando, né, o momento do reconhecimento, o reconhecimento em que um padre diria, olha, eu errei, eu não era para ter exposto um rapaz que não era famoso numa rede social por conta, né, de um problema simples, tá, gente? O problema do padre eram R$6, tá? Esse foi o problema ali do padre, R$6 foi o que motivou, né, toda esse problema todo ali relacionado ao padre, ao gerente, né, que foi demitido. Por conta de R$6, tudo isso ocorreu. O padre, inclusive, chegou, né, a fazer essa publicação na rede social dele, em que ele escreveu o seguinte: quando os laços de sangue deixam de entrelaçar, nenhum parentesco nos livra da solidão, né? Então ele só fala de solidão, ele só fala de tristeza, continua publicando ali, né, que estaria com essa grande depressão, mas ao mesmo tempo, né, não cancelou os seus shows. A informação dos bastidores é que ele estaria que nem um zumbi, né, ali na casa paroquial, medicado, que já foi inclusive encontrado desacordado, né, pela equipe que cuida ali, né, do dia a dia da vida do padre. Mas repito, né, não pediu desculpas em nenhuma vez, né? Tem que separar também, né, o problema de saúde das atitudes do padre, né, que, repetindo, não foram, né, bacanas. Qual é a sua opinião? Comenta aí. Muito obrigado pelo seu like, pela sua inscrição, e eu encontro você. Olha só, eu quero destacar a influência dessas personalidades públicas
nas redes sociais. Possíveis consequências dessas manifestações, porque quando ele se manifestou nas redes sociais e ele quis levantar o ponto onde o Código de Defesa do Consumidor deve ser respeitado, ele não tinha necessidade de expor de maneira tão sutil e específica ao mesmo tempo o evento que ele tinha vivenciado. Ele não precisava fazer isso se ele não quisesse prejudicar o rapaz. Então, vamos lá. Eu levanto questões de responsabilidade também com as empresas para lidar com situações de crise desse nível. Por quê? Existe uma importância de se ouvir todas as partes envolvidas antes de tomar decisões drásticas desse jeito. Apesar de entender que a empresa tem poder facultativo de mandar ou não embora esse gerente, deixa eu te dizer, se essa mesma situação tivesse acontecido com o José das Couves e não com o padre Fábio de Mello, que tem 21 milhões de seguidores nas redes sociais, será que a empresa imediatamente já mandaria embora esse coitado? Vamos lá, gente, deixa eu falar para vocês um pouquinho a respeito da cultura de quem tem fome tem razão. No Brasil, ser famoso é muitas vezes sinônimo de estar acima da crítica e do contraditório. A palavra de uma figura pública, especialmente de um líder religioso com milhões de seguidores, é tratada, queridos, como uma sentença final. Ainda que os fatos não sejam totalmente esclarecidos, porque vamos e convenhamos, não houve em nenhum momento contato do gerente diretamente com o padre. Nesse caso, ele foi demitido, mesmo sem ter tido contato direto com o padre. Segundo a versão dele, mas segundo também a prova, que foram as câmeras. Então, assim, a decisão não houve provas, mas em repercussão, eles já demitiram. Por via de dúvidas, vai tu mesmo, certo? Gente, o nível alarmante de hipocrisia social que o Brasil está vivendo, o país que prega justiça, que prega direitos trabalhistas, que é o mesmo que sacrifica o trabalhador, né? Porque em nome da imagem da empresa e do medo do cancelamento virtual, para mim, essa empresa agora deveria fechar as suas portas, porque essa falsa moral da reputação acima da verdade, o gerente foi usado como bode expiatório para preservar a reputação de uma marca, sabe? De uma imagem diante da opinião pública. É um tipo de justiça simbólica, aonde não importa quem está certo, mas sim quem é mais conhecido. Por quê? Porque a empresa, gente, ela não agiu para desagradar o influenciador. Ela ignorou os princípios como a apuração dos fatos. A apuração dos fatos tinha, ou pelo menos deveria ser, o primeiro ponto que qualquer empresa que emprega pessoas, qualquer empresa que tenha funcionários tem que fazer primeiro. É o direito de defesa e a dignidade do trabalhador. Porque a humilhação é tão grande. Eu não estou aqui, eu vou defender, eu vou me posicionar contra um padre porque eu sou pastora. Quem me conhece sabe que durante muitas situações eu deixei de apoiar pastores para apoiar padres, por atitude de dignidade como ser humano. Deixa eu te dizer, o Brasil vive de aparências. Eu não vou dizer só o Brasil, porque eu não quero ser injusta. O mundo vive de aparências, mas o Brasil ainda mais, ao cubo. Porque esse discurso de respeito ao consumidor se torna muito frágil quando ele é seletivo e movido por interesse de marketing. Sabe por quê? O silêncio cúmplice e a seletividade moral é outro ponto que denuncia a hipocrisia, denuncia de uma forma que, como parte da população que costuma defender os trabalhadores, até hoje não se manifestou. Eles estão em silêncio e muitos até mesmo atacam o ex-gerente sem conhecer os dois lados. Por quê? Porque o outro lado da história é um padre querido. É com tom de voz manso. Ele tem posts inspiradores. Então, assim, há uma seletiva moral que perdoa tudo quando vem de alguém famoso. Mesmo quando essa fama foi usada, ainda que involuntariamente, para destruir a vida de um profissional. É assim,
é um evangelho em contradição. É curioso, sabe, que tudo isso tenha se dado ao redor de um padre. Porque, assim, Jesus, a quem o padre teoricamente representa, ele era um defensor dos marginalizados, dos pobres, ele advertia contra julgar por aparências. Será que essa empresa não julgou por aparências? O mesmo Jesus que disse, bem-aventurados os pacificadores, lá em Mateus 5,9. Ele diz também, a ninguém devais coisa alguma, senão o amor. Romanos 13,8. Ele também disse, em João 7,24, não julgais segundo a aparência. Olha só, gente, esse caso é um retrato nu e cru de um Brasil onde a fama pesa mais que a justiça, onde as reputações valem mais do que as vidas e onde o trabalhador é um ser descartável, desde que a opinião pública esteja satisfeita. Lembra do vídeo que eu fiz sobre a Virgínia Fonseca? Ela é tratada veneravelmente. Por quê? Dinheiro e fama. E talvez, gente, se você quiser, pode até assistir lá embaixo, talvez o mais triste nessa situação não seja nem a atitude do padre, ou a decisão dessa franquia em mandar embora esse rapaz. Mas o fato de que muitos cristãos estão aplaudindo a injustiça quando ela beneficia o lado certo da fama. Isso é, sem dúvida, o mais alto nível de hipocrisia. Vamos analisar a situação com calma? Enquanto um padre está com a conta bancária lotada, gritando de dinheiro, se diz agora depressivo, porque foi atacado por um grupinho de pessoas que não compreenderam o mal e a injustiça que ele sofreu. Do outro lado está um trabalhador chamado Jair, que não pode ficar deprê, porque ele ainda tem que arrumar um outro emprego para colocar arroz e feijão na mesa. E detalhe, ele tem que fazer isso. Isso tudo que ele tem que se virar agora é debaixo de tentar dar explicações a todos, pedindo perdão incansavelmente por ter ofendido alguém que ele nem mesmo teve contato, porque de acordo com as câmeras, não sou eu que estou falando, ele não teve contato com essa pessoa. Ele não teve contato com o padre. Mas ele tentou, na verdade, coitado, até defender os interesses da empresa que trabalha. Porque se fosse uma pessoa que está se lixando para os patrões, abaixa o preço aí, bota qualquer preço, dá para ele de presente. Se você for pensar, ele está sendo punido por ter sido zeloso com a empresa, por ter tido a iniciativa, a vontade de conseguir o preço em cheio por aquilo que ele estava vendendo. Ele estava defendendo a empresa. O mais interessante é o seguinte, algo que eu vou te dizer do fundo do coração. Você postou algumas coisas, eu fui nas suas redes sociais, e você disse que você estava desistindo. Eu vou ser bem honesta. O que está faltando aí nesse coração? Deus? Porque, deixa eu dizer uma coisa. Para escrever esse testamento enorme que você escreveu, sobre filosofia, pessoas más, situações invariáveis, para ficar de mexerico, fuxico nas redes sociais, que para mim já não é um lugar para pessoas como nós, líderes espirituais, a não ser que seja para edificar alguma coisa na obra de Deus. Você nem deveria ser esse cara tão dentro das mídias sociais, principalmente porque eu nunca te vi de joelhos dobrados fazendo as suas orações. É feio você se posicionar como um padre dizendo eu estou desistindo. Principalmente porque você é uma pessoa muito odiada, mas você também é muito admirado. Eu não sou boba. Eu sei que você é muito adorado por muitas pessoas. Tido como padre galã, talentoso. O que você acha que vai ser a repercussão de pessoas te olhando dizer eu quero desistir de tudo? Quando na verdade talvez elas tenham problemas tão sérios. O que você acha então das pessoas que devem estar com uma doença
terminal, passando fome, enfermidades que não têm cura mesmo e de repente estão numa posição infinitamente pior do que a sua, né? Perderam entes queridos. O mundo tá mal. Deixa eu te apresentar o mundo real aqui, padre, com todo carinho e respeito. O mundo é muito pior do que os seus problemas de ser julgado por algumas pessoas, pelas suas próprias mazelas. A sua posição de padre, de pater, de pai, não está sendo feita quando você adota um bebê reborn, como você fez. Eu preciso te dizer que as pessoas colocam confiança em você. As pessoas olham para você e elas te veem, e elas olham para as suas próprias vidas com problemas tão piores, e elas olham assim, se ele quer desistir com esses problemas, quais são os dele? Não sei. Depressão, deixa eu te dizer, padre, desde criança eu tenho depressão. Um problema que desde criança eu tomo medicamento. E não tenho problema nenhum quanto a isso. Porque se nós temos problema nas vistas, eu preciso usar óculos. Eu não posso jogar o óculos fora dizendo, eu sou crente, eu não posso usar. Sabe por quê? Porque isso tudo aqui é pó da terra e vai voltar para lá. É imperfeito, é falho. A gente tem diabetes, a gente tem reumatismo, a gente tem dor, a gente tem... Não estou dizendo que eu tenho, eu estou dizendo o corpo. O corpo, ele é acometido de tantas coisas. Mas quem tem Deus, padre, pode ter a depressão que for. Nunca diz, eu desisto. Sabe por quê? É uma abominação para o Senhor. Além de tudo, você ainda incentiva outros a dizer a mesma coisa. Eu acho um absurdo, porque o que nós esperamos de um padre ou de alguém que se coloca como superior líder espiritual de uma grande associação que te... uma grande religião que te comissionou para isso. Porque você está associado à Igreja Católica Romana. Você olhar para a sua situação e dizer, ou certo ou errado, eu profetizo isso sempre pelo que você diz aí nas suas palavras, você proferiu que um sorriso muda o dia de alguém, muda tudo. E eu olhando para a sua circunstância, as suas atitudes agora, eu fico pensando, por que ele não agiu então como ele está dizendo? Às vezes aquele rapaz estava num dia ruim. Sabe por quê? Porque enquanto você estava puxando ferro na academia com seus amiguinhos, ele estava trabalhando. E só Deus sabe o que ele estava vivendo ali. Não estou aqui tomando lado nenhum, o que eu estou dizendo é que as suas palavras têm que ser uma verdade. Elas têm que ser sem hipocrisia e mácula. As suas palavras têm que ser algo que você fala e faz. Senão você continua sendo o pior dos hipócritas, porque você, além de hipócrita, você está botando a hipocrisia na vitrine para todos verem. Isso é uma vergonha para a Igreja Católica. Já que existe seriedade, por que você está fomentando a ideia do baby born, baby reborn, por exemplo? Que também é chamado de baby born aqui nos Estados Unidos. Por que você está depositando nessas pessoas que têm confiança em você essas situações de dar prejuízo, defraude, desemprego a uma pessoa? Você tinha que vê-lo como filho. Isso é um padre. Isso é um amparo, alguém que te traz para pequeno Cristo, mais perto de Cristo. Cristo sempre foi fonte de cura para as pessoas e não de ridicularização. Você ridicularizou uma pessoa que você nem conhece e que também nunca trocou um A com você. Você não parou para pensar na cabeça desse rapaz? O ódio que ele vai ter dos padres, porque você ali está representando toda a igreja. Eu perdi meu emprego por causa de um endiabrado desse. Uma alma para Deus vale mais que o mundo inteiro. E eu não estou aqui dizendo, mas e se esse rapaz tratou você mal e falou isso, falou aquilo? Deixa eu te dizer,
Primeiro, pelos vídeos, ele nem trocou uma palavra com você, né? Mas, enfim, ainda que tivesse tratado, não é dar outra face? Não é o evangelho? Não é o que você escolheu? Então largue o celibato, largue a missão de vida dentro da Igreja Católica e comece a viver uma vida como você quer. Aí você pode ir para academia, voltar, brigar com os outros na rua, fazer vídeo escandalizando para desempregar uma pessoa que estava lá botando fé naquele emprego. E você pode fazer o que você quiser nas redes sociais, menos falar da palavra de Deus, porque isso você também já está fazendo há muito tempo. Sabe, aquele rapaz é um coitado. Essa é a verdade. De um jeito ou de outro, ele pode até ter te ofendido, mas para mim ele continua sendo um coitado. Sabe por quê? Porque ele seria demitido de qualquer maneira, estando certo ou estando errado. Porque você usou de maneira leviana a tua fama, o teu nome, para se vingar do rapaz. Porque provavelmente não conseguiu comprar pelo preço barato que gostaria de ter comprado, mesmo percebendo que foi um erro, que foi um engano. A minha postura não vai mudar. Quais são os motivos que faz com que uma pessoa, não estou nem falando do nível de ser um padre, porque daqui a pouco eu vou te falar o que é um padre, o que significa na palavra, o que é um padre, porque talvez até hoje você não saiba. Qual é a motivação de alguém que olha, percebe que não tem o preço ali, o preço está caído, essa é a minha análise, e que está mais barato, por isso que eu não quero só um, eu quero 2, 3, quero mais pacotes, eu não quero só um. E aí eu decido que é aquele preço que eu tenho que pagar de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, e eu até brigo por isso. E eu vou à mídia social e eu denuncio. E eu dou praticamente o endereço e todas as direções porque eu estou injustiçado. É uma vontade tão grande, ainda que exista o Código de Defesa do Consumidor, é uma vontade tão grande de causar justiça com as próprias mãos, o que é permissível para uma pessoa normal. Eu quero fazer valer o Código de Defesa do Consumidor. Queridos, deixa eu dizer. Quando eu percebo que algo foi injusto ali, e que realmente o preço não está batendo muito com o negócio, ou que a pessoa já vem e já me explica logo, eu não vou ficar batendo no peito e dizer, mas tem que vender por aquele preço. Estava ali. Ou então não estava. Não estava. Esse preço não estava aí, eu quero levar por esse preço. Deixa eu te dizer, jamais faria isso. Porque, na verdade, no fundo, eu sei que eu estou aproveitando daquela situação para ter por um preço mais barato, para defraudar. No fundo, eu estou defraudando aquele estabelecimento. Uma pessoa cristã de verdade, na hora, a não ser que ela queira muito aquilo e ela queira se aproveitar. Essa é a verdade. Se não, olha, tá bom. Que pena. Pensei que era aquele preço ali mais barato. Quantas vezes eu fiz isso? E eu não fiz lá no Brasil, não. Fiz aqui nos Estados Unidos. E aqui a lei é pior ainda. Eles honram mais ainda o preço. Mas eu percebo que foi um errinho ali. Eu não sei se você está compreendendo o que eu estou falando. Vamos lá. Sabe o que é padre? A palavra padre vem do latim, pater, que significa pai. Na igreja, esse título foi adotado para designar aqueles que cuidam espiritualmente do povo, como um pai que cuida dos seus filhos. Na prática cristã, padre é um título usado para um sacerdote ordenado. Na igreja, foi inventada a palavra padre, pater, porque na Bíblia não tem. Na Bíblia tem palavra pastor. Mas enfim, não estou aqui numa doutrina de briga religiosa, porque eu nunca entrei nisso, nem preciso. O que eu quero dizer é que padre, de acordo com o sacerdócio ordenado da Igreja Católica Romana, é representante de Cristo na comunidade. Administra sacramentos, como Eucaristia, confissão, batismo, coisa que eu nem vejo esse homem fazer. Pessoas que proclamam a palavra de Deus. Esse homem, para mim, com todo respeito, não conheço, por isso que eu falo esse homem, esse padre, se você preferir que eu fale assim, porque eu também não quero parecer desrespeitosa, mas ele, que eu saiba, tem sido muito mais alguém falando sobre autoajuda e mentorias e coisas assim, cabulosas e mundanas e análises filosóficas, mais como filósofo do que alguém que está ali pregando a palavra de Deus. Ele tem outra função, conduzir o povo em oração e em culto ou missas, que também não tem essa palavra missa na Bíblia, mas enfim.
Ele acompanha espiritualmente os fiéis e ele serve como guia moral e pastoral. Olha só, esse termo carrega o sentido simbólico de uma autoridade espiritual que tem responsabilidade paterna sobre os fiéis. Paterna. Por isso que muitas vezes, eu vou dizer para vocês minha opinião e depois vou falar sobre essa coisa de paternidade no cristianismo. Não gosto, tá, queridos? Não gosto. Papai, pai, é quando o Senhor Jesus falava com Deus e a gente pode falar com o Senhor assim, paizinho, né? Mas essa coisa de meu pai na terra, meu pai na fé, meu padre, meu pater, isso para mim é totalmente antibíblico, uma heresia criada por homens. Mas enfim, eu estou falando de Bíblia, tá? Mas não vou entrar nisso agora. Essas funções principais do padre, aconselhar, anunciar o evangelho, conceder absolvição de pecados, segundo o sacramento de reconciliação da Igreja Católica Romana. Administrar, né, assim, casamentos, unção de enfermos, noivos, coisas desse tipo, especialmente, gente, acompanhar e consolar pessoas em momentos de morte, de crise, de dor. Qual a postura que era requerida dele? Com base bíblica, o papel do padre, embora o termo padre nunca foi, novamente eu digo, usado na Bíblia, literalmente nunca existiu essa palavra, a função sacerdotal dele é estabelecida amplamente. No Novo Testamento, Paulo, quando se refere a si mesmo como alguém que paterna espiritualmente os discípulos, lá em 1 Coríntios 4,15, ele fala assim. Ele fala também dos presbíteros, que são anciãos, líderes. Eles são mencionados como alguém que tem autoridade na igreja. Lá em Tito 1,5 fala, Atos 14,23. Mas olha só, gente, a teologia católica entende que o padre, in persona Christi, é a pessoa de Cristo, especificamente ali quando celebra os sacramentos. Então, assim, deixa eu explicar para vocês uma coisa. Com base na religião católica, na tradição apostólica e função pastoral presente nas Escrituras, o padre tem que buscar a paz com todos, lá em Hebreu 12,14. Isso não é só para o padre, para todos, mas especialmente para líderes espirituais, que se chama de pater, padre. Lá em Romanos 13,8 diz, a ninguém devais coisa alguma, senão o amor. É interessante, né? Porque a Bíblia diz muito claramente, Romanos 12,18 também, ó, se possível tende a paz com todos. Por quê? Porque bem-aventurados são os pacificadores, Mateus 5,9. Aí a Bíblia vai falar em Colossenses 3,14 sobre revestidos do amor, o vínculo da perfeição de Deus. E Deus vai falar muitas vezes a respeito daqueles que são pacificadores. Queridos, deixa eu dizer para vocês, uma das coisas mais tristes que existem é a hipocrisia moral e espiritual. Esse canal foi feito, se não com o objetivo de alcançar vidas e repercutir nas mídias sociais que seriam YouTube, Instagram. Agora estamos começando no TikTok, por falar nisso, dá um apoio lá. Vou ter força para isso, né? Porque é tanta coisa, mas em nome de Jesus a gente vai conseguir. Você está falando sério para mim? Sério? Que nós estamos olhando para um líder espiritual que está comprando docinho na padaria e é que através das suas atitudes é responsável pela demissão de um trabalhador que na verdade nem com ele teve contato direto, mas apenas não vendeu pelo preço que ele gostaria, e por isso ele exibiu e ele expôs esse rapaz de uma maneira vexatória. Que exemplo, que testemunho, né, padre? Que coisa feia. Você deveria estar fazendo aquilo que um líder espiritual foi chamado a fazer. Eu não vou nem aqui mencionar todas as provas, porque eu vi alguns vídeos pessoais que mostram a dúvida da sua sexualidade. Inclusive em relação a esse amigo que estava com você. Mas isso não é problema meu, porque eu nunca vou ser uma pastora ou uma líder espiritual aqui. Aqui eu estou fazendo uma análise pessoal de Renata Vieira para o público que me assiste. Eu preciso ser imparcial. Eu não posso ficar aqui defendendo a minha igreja, porque isso seria, no mínimo, insano. Mas eu quero dizer que todas as pessoas que se dizem cristãos nessa hora deveriam dar as costas para essas mídias sociais tendenciosas que vivem a tomar decisões para defender queridinhos, queridinhas,
como eu falei da Virgínia, como eu falei de Fábio de Mello agora, como eu estou falando de algumas pessoas que, para a mídia social, são influentes e basta uma palavra da pessoa, ainda que tudo não aconteceu como ela disse, foi um sentimento, ele sentiu que foi desrespeitado. E baseado nesse sentimento, ainda que ele tivesse sido, veja bem, eu não quero nem saber dos fatos. Eu quero saber que na postura de padre, assim como um pastor, e assim como qualquer líder, não só religioso, qualquer líder, a quem muito é dado, muito é cobrado. Ele deveria ter vergonha. A postura dele, quando deixou uma mensagem, dizendo, lamento muito a demissão desse rapaz. Lamento muito. Olha, queridos, esse nível de empatia me causa vômito. Esse nível de ser brasileiro deveria estar, por fim, encerrado entre nós, cristãos. Porque, independente de você ser crente, católico, evangélico ou espírita, eu falo para todos, acima de qualquer coisa, eu sempre disse que muito antes de 24 anos atrás, quando eu ainda era católica, não praticante, queridos, e depois, antes fui espírita, caráter é uma coisa que ou você tem ou você não tem. E à medida que você percebe em você que você não tem e que lhe falta, e você só entende isso, ou tem esse entendimento, essa noção, quando você se aproxima do Senhor, e Ele vai te convencendo de quem você é, do quanto sujo nós somos na nossa alma, nas nossas reações, desde criancinha, né? Uma criancinha, ela pega um docinho, aí a outra vem pegar e ela fala, não, é meu, né? Nós não somos aquele ser bom que quer dividir, que já nasce, nós temos que ser ensinados. Então, quando nós percebemos isso, nós temos que lutar com a ajuda de Cristo para ser melhores. Mas tudo isso não se aplica a alguém que já é padre. Se ele, diante dessa atitude, toma essa postura de não se manifestar ou tirar um pouquinho dos milhões que tem em sua conta para ajudar esse trabalhador, baseado nesse infortúnio de situação, porque ele, no mínimo, tinha que ser mais maduro. Vamos supor que o rapaz fez realmente algo diretamente a ele. Bateu na cara dele. Um padre teria que dar a segunda face. Vira a face. Dê a outra. Dê a outra face. Eu estou falando de Bíblia. Eu não estou dizendo aqui se é certo, se é errado a atitude do rapaz. Eu não estou falando aqui se nós vamos conseguir fazer isso sempre. Podemos falhar. Mas eu estou dizendo que quando eu analiso essa situação, eu vejo uma atitude que não tem absolutamente nada a ver com uma pessoa digna de ser um líder religioso chamado de padre. Para mim, ele não é padre. Ele nunca foi padre. E, na verdade, eu acredito que ele deveria ter um pouquinho mais de maturidade. Só isso. Para se resolver. Para se colocar numa posição onde ele se fica mais... Ele não vai ter mais depressão. Ele vai estar de bem com o Senhor. O celibato, queridos, de verdade, pode ser um aprisionamento para quem não tem um chamado específico. Para quem não tem o dom do celibato. Paulo já dizia isso. Não são todos que têm. E às vezes você ama o Senhor com todas as suas forças e você se confunde. Você pensa, eu tenho o dom para ser um celibatário. E às vezes esse não é o teu chamado. E essa mensagem, com todo respeito, padre, eu gostaria que chegasse até você. Eu gostaria porque eu penso que você é um bom homem. E é uma pessoa que caminhou os caminhos do Senhor de uma maneira boa por um tempo. Mas há um bom tempo, observando alguns vídeos um pouco mais antigos, já há alguns anos, você perdeu a missão, o foco, a essência, você passou a encarar. Nós só temos depressão, padre, ou por um problema biologicamente construído, aonde o meu corpo realmente está vivendo situações maiores do que ele pensa suportar, então nós entramos em parafuso, e ali existem as doenças psíquicas e fisiológicas, ou quando nós nos perdemos em Deus, no nosso chamado, e quando as coisas parecem não fazer muito sentido para nós. Talvez seja isso que está acontecendo. Com todo amor e respeito, busque terapia e busque a ajuda de líderes espirituais, homens de Deus, porque eu acredito que na Igreja Católica
tenham homens verdadeiramente de Deus, de verdade. Porque eu acredito que, inclusive, alguns estarão conosco no céu. Pessoas diferenciadas. Assim como eu acredito que muitos crentes estarão no inferno. Muitos pastores que se escondem através, né, da religião, do estigma de ser crente ou evangélico. A Bíblia diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Essa palavra vem do fundo do meu coração e o valor dela é de graça para o Senhor, Padre. Eu espero que você não pise, né, nas palavras que eu estou lançando com tanto apreço e com tanto respeito, mas também fazendo uso do meu direito no artigo 5º da Constituição de me manifestar e de falar a respeito das coisas que eu penso. Então, já que você foi nas redes sociais para detonar com a vida de um rapaz que hoje tem que se refazer completamente moral, social e profissionalmente, que você também receba a nossa crítica aqui na mesma mídia social que você usou. Que Deus te abençoe. E até a próxima com todos vocês. Um beijo para vocês, queridos. Até a próxima.